Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao AceleraCast, episódio 45. Eu sou o Felipe Chaia, aqui da Aceleração de Vendas, comigo Marcelo Charra, Giba Burrassan e Isa, para falarmos do nosso material incrível sobre as tendências de vendas de 2023. Esse vai ser um episódio, como você já viu na barra, um episódio mais curto para que a gente fale de uma tendência específica. Hoje a gente vai falar da tendência número 8, ABM, Account Based Marketing. E eu já vou levantar, passar essa bola para o Marcelão para a gente falar o que essa sigla significa e entender como que as pessoas podem se beneficiar e por que isso foi parar dentro do nosso material de tendências para 2023. Muito bom. A gente queria saber primeiro por que não tá na sequência, né? A gente está gravando a sequência 23, depois a 8, a 16. Para ficar mais legal, né? Para gerar uma curiosidade. Qual será a próxima? Qual será a próxima tendência? A máquina dinâmica. A máquina dinâmica de vendas. Deixe nos seus comentários. A máquina randômica de vendas. Deixe no comentário. Quem acertar ganha. Brincadeira, não vai ganhar nada. Mas põe aí no comentário qual a próxima. Bom. Essa é a número 8. Essa é a número 8. A anterior foi a 4. A próxima a gente não vai falar qual vai ser. Exponencial. Pega essa dica e escreva aí nos comentários. Muito bom. Vai cortar tudo isso, né? Não, claro que não. Não, tá bom. Então vamos lá, falar de ABM. ABM vem da sigla Account Based Marketing e é uma tendência porque a gente teve nos últimos anos um aumento bastante grande do custo de aquisição do cliente. Então o que antes, né, empresas que antes anunciavam no Google, por exemplo, tinham um custo de aquisição ali de 50, 100 reais eventualmente por cliente, esse custo foi subindo muito, porque todo mundo aprendeu a gerenciar as máquinas de atenção compradas, vamos chamar assim, de ads, né? E a partir daí o custo do lead começou a ficar inviável. Então a gente tem um caso de um cliente nosso que ele tem mais ou menos uns 15 anos de existência e sempre a mecânica foi eu pago o Google Ads ou as mídias, né? E aí a partir dessa aquisição eu faço uma venda. Só que esse custo foi subindo e aconteceu algo do tipo o sapo que fica na água quente. Uhum. A água vai subindo aos poucos, a temperatura, né? E aí o sapo morre lá dentro sem perceber que esquentou, né? Que a água ferveu. E eu acho que isso que aconteceu um pouco com várias empresas que viviam só de ads, em que o custo do ads foi subindo pouco a pouco, a ponto de que tornou o negócio inviável. Alguns perceberam isso antes, outros não. Esse é um caso emblemático, porque existiam milhares de clientes que já tinham comprado, mas a forma de aquisição sempre foi via ads. Então eu estava pagando mais de uma vez pelo mesmo cliente. Então, por exemplo, a Isa era meu cliente, ela veio via ads a primeira vez, era meu cliente, e eu não fazia nenhum trabalho de up e cross-selling para a Isa. Quer dizer, eu simplesmente ignorava o fato dela já ser cliente da casa. E aquela frase é clássica, né? É mais fácil vender para um cliente, quer dizer, se ele é bem atendido, é mais fácil vender para um cliente que já é seu cliente, consumidor, do que para um novo cliente. Então, o ABM tem essas duas tendências. Uma, de eu trabalhar a minha carteira de clientes para fazer up e cross-selling, e aí eu posso segmentar de diversas maneiras, que é uma outra tendência que está aqui no e-book, mas eu posso pegar indústria, varejo, indústria farmacêutica, indústria automobilística e separar cada um desses em clusters ou em segmentos. Dentro da minha base ou fora da minha base. Então, o ABM é eu trabalhar e segmentar a minha base para fazer up e cross-selling ou buscar um outro segmento que não seja meu cliente. Por exemplo, nós temos alguns clientes aqui da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica para a gente é um cluster. Então, apesar da gente ter aí cerca de 15 clientes de indústrias farmacêuticas, as 70 grandes indústrias farmacêuticas estão dentro do nosso cluster do trabalho de ABM de indústria farmacêutica. Seja para gerar up e cross-selling nos clientes atuais, seja para conquistar novos clientes dessa indústria. Outro cluster que a gente tem, por exemplo, são indústrias financeiras, bancos, seguradoras, etc. Temos já várias nossas clientes, mas fazemos um trabalho também para a indústria financeira, seja ela seguros, banco, etc. e tal. Então isso tudo tem a ver com o aumento do custo do novo cliente, fez com que novas alternativas surgissem para eu ser mais eficiente no processo de vendas e tivesse um custo de aquisição menor. Essa é a ideia do ABM. Além disso, eu consigo atender dores específicas. Então, se eu faço um processo para vender para a indústria automobilística, eu vou falar para aqueles caras com o discurso de indústria automobilística, com as dores da indústria automobilística. Então, a ideia do ABM é ser cada vez mais assertivo, mais específico e criar grandes aquários onde você vai atuar com mais precisão. E é uma tendência que surge por fatores que já não são tão novidades assim, né? Então, você vê muito hoje se falando sobre LTV, né, que é o Lifetime Value do cliente, o quanto que eu consigo capturar no ciclo de vida útil dele comigo, de valor,
E o ABM vem para você conseguir aumentar esse valor que o cliente te traz. Dado que você hoje aumenta o custo de aquisição para capturar esse cliente, você precisa ter alguma forma de conseguir capturar um valor maior para ele. E aí você traz outros fatores como fidelização de cliente. Hoje se vê muito a criação de estruturas e de áreas voltadas ao sucesso do cliente, para que justamente você consiga garantir a satisfação e a fidelização dele para aumentar o valor que ele te traz na vida útil dele com você. E aí, uma informação que foi onde a gente também começou a trazer muito forte o conceito do ABM aqui para dentro, e é uma informação que não está muito no mercado, essa expertise é 100% da aceleração, com base nos projetos que a gente já fez, que hoje a maioria das empresas captura 30% do potencial que ela tem de valor dentro da carteira. Então, com base em mais de 50 projetos e atividades desse tipo que a gente já fez, é um padrão esse número, entre 30% e 40% do que você tem de potencial na sua carteira é o que você captura. Então, como que você consegue capturar um valor maior dentro daqueles clientes que já são conhecidos, você já presta um bom serviço e é conhecido. Aí entra a necessidade do ABM. Então, o que a gente está dizendo aqui, em termos básicos, a gente está dizendo assim, eventualmente tem algum empresário, algum diretor comercial nos assistindo e fala assim, pô, meu time é muito bom em vender. Meu time é muito bom em pôr cliente para dentro, vender produto, estou batendo as minhas metas. O ABM não invalida isso. O que vocês estão dizendo é que, putz, mantém o seu time, que a gente vai ouvir o termo conhecido como Hunter, que são os caras muito bons em trazer gente para dentro, mas eu preciso ser muito bom em cultivar os caras, os clientes que estão dentro de casa. E a gente vê nos projetos que a gente circula muitas pessoas não olhando com carinho para os clientes que eles conquistaram. Vendi, põe para dentro, próximo vou continuar caçando ou pescando no mar infinito. O Marcelo usou a história do aquário, e é só para trazer, né, esse exemplo é perfeito para o ABM. Cara, você pode sair para pescar no Oceano Atlântico, vamos pegar a gente com a nossa jangadinha aqui, ó, vamos tentar pescar ali com a nossa redinha, ou então eu tenho um aquário, eu já sei mais ou menos quem são os peixes catalogados, como que eles funcionam, e eu, num espaço muito menor, eu consigo ter mais resultado. Acho que só com a diferença que desse aquário, o peixe continua ali, eu quero que ele siga se reproduzindo, vamos dizer, dentro desse aquário. Para a gente ter um pouco dessa visão, quem precisa fazer ABM? Será que o cara que tá batendo meta, ele pode ignorar o ABM? Eu acho que o Giba colocou um número importante, né? A gente fez esse trabalho já em várias empresas, e empresas, por exemplo, que faturavam 2 bilhões tinham potencial de fazer 6 bi sem nenhum novo cliente. Então, eu acho que dificilmente alguém tem uma cobertura de carteira tão grande que possa ignorar o potencial da carteira interna, assim, né? Aí é uma coisa legal. Se você tem uma cobertura muito grande, vamos dizer que você possa vender, por exemplo, 30 milhões na sua carteira de cliente, você já vende 25, talvez tenha uma grande oportunidade de você criar um novo produto para conseguir vender mais para esse cliente. Então, opção número 1, eu tenho já uma carteira, estou batendo minhas metas, mas da minha carteira de 30 milhões eu ocupo 10. Vou tentar vender mais do que eu já sei fazer para essa mesma carteira. Ou, se eu vendo lá 25, 27, já tem uma boa cobertura de carteira, o que mais eu posso criar em parceria, eventualmente com outros players, ou mesmo dentro de casa, para que seja um novo produto para que esse cara possa comprar mais. Se eu tenho uma adesão tão grande de carteira, de 90%, é porque os clientes gostam do meu produto, gostam da minha empresa e estão satisfeitos. Então é a hora de eu aumentar o meu portfólio. Então esse seria talvez outra oportunidade ainda dentro do ABM, porque o portfólio pode ser uma solução para a indústria automobilística, uma solução para a indústria farmacêutica. Então pensar como a ABM serve nesses dois casos aí. Ou seja, a gente não tem que parar nunca de olhar para o que está acontecendo dentro da nossa carteira. Né? Não só... eu tenho aqui uma baita torneira de entrada, mas eventualmente eu tenho um ralo ali que eu não monitorei ele está vazando, ou não estou explorando o potencial disso tudo. Cara, e isso serve para os diversos cenários. Acho que nunca é descartável. Essa é a resposta. Então a gente, por exemplo, atendeu uma indústria do setor agro, um universo de clientes extremamente pequeno, faturando 300 milhões, mas no trabalho que a gente fez, esses 300 milhões representavam 15% de share.
cara, com potencial de crescimento, porque ela era a indústria mais especializada naquele segmento. Os outros concorrentes eram mais genéricos. Então, mesmo assim, com um universo muito pequeno, quando você olha para dentro e faz um diagnóstico mais preciso sobre toda a sua carteira de cliente, você encontra oportunidades de crescimento. E um fato relevante, quando você busca vender para sua carteira, o resultado ele é a mais curto prazo, invariavelmente. Porque você já tem uma relação, o processo de entrada é mais fácil, entendeu? Então, é importante olhar para isso. Claro, é utópico pensar que a gente vai ter 100% de share, vender 100% do nosso potencial. Mas, com certeza, tem resultado a curto prazo na mesa para ser buscado. Isa, e aí, usando o seu olhar engenheirístico, como é que você vê essa questão, né, essa ferramenta de matriz de oportunidade que a gente aplica, que você acompanha aí nos nossos projetos? Como é que você vê aí essa ferramenta como um gerador potencial de receita que está dentro de casa? Como é que isso se conecta com a máquina de vendas? Né? Em que lugar essas duas coisas convergem? Eu acho que é uma maneira simples, né, que a gente não costuma olhar. Que nem a gente falou, é fácil, é só fazer. Não é fácil ter esse olhar, mas quando a gente consegue colocar na mesa a regra e entender o que aquilo quer dizer. Então, esse cliente eu já vendo, mas eu posso vender mais. Esse cliente eu não vendo determinado produto e eu posso vender. Então, começar a olhar com esse olhar de as oportunidades no cliente que a gente já tem. E aí, com uma ferramenta que instrumentalmente acende faróis para a gente consegue trazer um plano de ação de aonde executar cada uma dessas oportunidades. E aí, quem sabe, trazer para o vendedor, que talvez não tenha esse olhar mais analítico, né? A oportunidade que ele pode ir atrás e que vai vir o resultado. Então, eu acho que torna visual. E isso é bem importante, né? Que a gente entende aí que o perfil dos vendedores é mais executor, comunicador no geral, né? Majoritariamente. E aí trazer essa visão, esse olhar para eles é mais assertivo do ponto de vista do que eles precisam fazer. Acho que teve duas coisas que eu lembrei aqui interessantes. Uma delas a gente tem o caso de uma empresa que ela vendia R$500 mil para um banco. E a gente fazendo um trabalho de ABM, em um ano a gente foi para 4,5 milhões de faturamento no mesmo cliente. E depois o potencial acabou crescendo, enfim, e aí foi para outros patamares aí, mas mostrando que o potencial de você já estar dentro de um cliente é super expressivo, né? Uma outra coisa que gera isso, né, que a gente chama de mapa de calor, ou seja, eu conseguir olhar visualmente onde é que estão minhas oportunidades, né, quando eu faço uma matriz ali de produtos por clientes, onde é que está verdinho, onde é que está vermelho, onde é que está amarelo, que é o output, o que a gente gera quando a gente faz um estudo desse, também pode ser feito no exercício prático. A gente faz isso muito em workshop, em que o vendedor faz isso na carteira dele. E aí ele mesmo, né, como a Isa colocou, são executores comunicadores, são pessoas que dão pouco valor ao planejamento, mas quando fazem o exercício desse, percebem quanto dinheiro tem na carteira deles. Porque o vendedor ele foi drivado para prospectar. A natureza do vendedor, em geral, é do hunter, né? É do cara que vai prospectar. Então ele está sempre buscando dinheiro num lugar que não é na carteira dele. E aí o dinheiro está na própria mesa, ou como dizem, deixa-se muito dinheiro nessa mesa. Historicamente, aí, com esses mais de 50 projetos e talvez mais de 5 mil exercícios com vendedores, sempre a taxa de ocupação entre 30% e 40%, que mostra que você pode ter 3 vezes o faturamento da sua empresa sem nenhum novo cliente. E já fizemos isso em startups e empresas de bilhões de reais. Eu vou tentar linkar essa tendência com a do nosso episódio passado, que é o tal do funil ampulheta. Então você tem um funil de vendas que a gente falou no episódio 44, o último, se você não assistiu, vai lá e assista, que basicamente é um funil. Então você tem muita gente em cima e aí você vai passando as fases, algumas pessoas vão escoando para fora e até que você tem um momento da conversão. Aquele cliente, aquele potencial cliente torna-se um cliente porque ele comprou seu produto, seu serviço. Aí ele entra na base, entra no aquário, que a gente falou aqui até agora. E a partir deste momento, então você imagina o desenho de um funil, e aí você põe o funil inverso, então você entra um cliente ali comprando um produto, e aí você, se estiver fazendo um trabalho de ABM bem feito, está olhando para ele assim, poxa, ele comprou um, ele pode comprar mais desse mesmo, ele pode comprar outro produto, né? Eu começo a mapear, eu começo a olhar. E eu vou passar a bola para o Giba aqui para falar de um case que nós fizemos de RFV, eu queria que você explicasse o que é o RFV, para uma seguradora, e o quão complexo é isso, e o quão o tamanho do potencial de oportunidade. Diga. Então, primeiro explicando sobre a sigla, né? Recência, frequência e valor. Então, recência. Qual foi a última vez que esse cliente
comprou comigo. Frequência, quantas vezes ele me compra ao longo de um determinado período, 1 ano, vamos colocar aqui como base, e qual o valor que ele comprou de mim. Quando a gente segmenta ou faz a divisão da nossa carteira por esses critérios, a gente consegue identificar de uma maneira muito visual, simples e prática quem está já explorando o potencial máximo que ele tem comigo, porque ele tem um valor alto, frequência alta, então ele me compra todos os meses, e a última vez que ele me comprou foi ontem. Então esse cara eu preciso manter um bom relacionamento e garantir essa satisfação. Tem os grupos intermediários, então um cara que eventualmente me compra um bom valor, me comprou há 3 meses atrás, 6 meses atrás, e não tem uma frequência tão alta. Qual é o meu trabalho com ele? Preciso aumentar a frequência, porque aí eu garanto um bom valor várias vezes. Então, preciso fazer um diagnóstico para identificar como que eu posso ser consultivo e trazer maior frequência desse cliente comigo. E aí os grupos de baixo, que é como que eu começo a aumentar valor, frequência, eu preciso fazer um trabalho mais ativo com essa carteira de clientes. A gente fez esse trabalho num cliente muito, muito expressivo, deu muito resultado, tanto que hoje toda a base de sistema deles é identificar a pontuação de RFV de cada um dos clientes, o mapa de oportunidade de cada um deles, e isso já entrega num sistema para toda a equipe de executivos. Os caras conseguem ser muito eficientes hoje em dia. Trazendo um pouco dessa analogia que você fez com a ampulheta, né, pegando o gancho do nosso episódio passado, quando a gente pensa no vendedor indo para um trabalho de hunter, fazendo uma nova venda, qual é o objetivo dele? Trazer o cliente para dentro. Não necessariamente criar uma fricção ou uma dificuldade de querer vender tudo. Então, naturalmente, você não está explorando todo o potencial. Você está naquele momento querendo botar ele para dentro. E aí tem que se olhar, aí vamos olhar para a parte de baixo da ampulheta, a partir do momento que ele está em casa, que ele está dentro de casa, quem vai ser o responsável por ampliar todo esse potencial dele. A RFV é um método de você identificar a oportunidade. O mapa de oportunidade que o Marcelo trouxe. Então, todos esses são trabalhos que vão ajudar a gente a explorar esse potencial todo. Maravilha. Até lembrando essa questão da RFV, né? A gente fez um estudo em um cliente com mais de 300 mil clientes, uma empresa de cerca de 10 anos, e a gente identificou que, quando a gente olha a frequência de compra, né? Então, recência, frequência e valor. A frequência de compra era de 1,03. Ou seja, o cara ele só fez uma compra da empresa. Ou o produto da empresa não é tão bom, ou o serviço era horrível. Porque, cara, como é que você entra numa empresa e compra uma vez só dela? Né? Nesse caso especificamente, uma empresa que teria potencial de ter venda recorrente mensal. Então o cara em 36 meses, em 48 meses sendo cliente, ele comprou uma vez só. Significa que eu tenho um problema de satisfação do cliente. E aí eu posso atacar na questão da frequência. Outra situação é que com a recência, frequência e valor eu posso também clusterizar meus clientes, né? Ou seja, fazer dentro daquela história que a gente já conhece do cliente ouro, prata e bronze. Para esse cliente eu dou mais atenção, para esse eu dou menos atenção, e esses são os programas de viagem das companhias aéreas. O cliente que mais viaja comigo, que gasta mais dinheiro comigo, que viajou há menos tempo, ele consegue sentar na primeira fileira e tem essa vantagem enorme. Exatamente. Né? E pode até levar mala, né? Que hoje já é cada vez uma vantagem a mais. Um grande né? benefício. Isso que você trouxe é muito importante para quebrar um mito de tratar isso como um investimento. Ter um investimento em ABM gera retorno. O que você falou, né? Tem uma dificuldade de sucesso do cliente. Só que em 36 meses ele pode me comprar mensalmente. Ele me compra 1,3 vezes. Então, se eu fizer um investimento nesse trabalho de ABM, vou trazer para o cenário tópico, eu tenho o potencial de aumentar em 36 vezes o meu faturamento, né? Melhorando o sucesso do cliente, fazendo um trabalho de identificação de oportunidade. Então, é um investimento que te gera retorno. Eu queria passar aqui para a Isa, contribuir também, né, Isa? Como é que você vê isso nos clientes que a gente atendeu aí, ou mesmo nos clientes que a gente acaba tendo algum contato? Como é que você vê o esforço e investimento do pós-venda na satisfação do cliente, né? Porque a gente está falando que é tão importante trabalhar o cliente, aí a gente, em geral, vê um esforço grande, um investimento alto para conquistar, e aí quando o cliente está dentro, fala, isso eu já conquistei, né? Como é que você vê isso um pouco no dia a dia aí, e o que uma máquina de vendas pode ajudar nesse processo também, né?
Sim, quando a gente fala de vendas, né, a visão é sempre mais desse hunter que o Felipe comentou, do vendedor que vai atrás e conquista um novo cliente. Então a gente acaba deixando de olhar com esse olhar de gestão de carteira. E aí a importância do que o Giba comentou também, do quanto que eu vou ter de investimento, né, para conseguir gerar um retorno com essa gestão de carteira e qual seria esse investimento se eu tivesse que gerar novos leads, novos clientes do zero. Então, o investimento, o esforço é muito, muito maior. A partir de uma visão de gestão de carteira, com esse mapa de oportunidades, com esse RFV, conseguir segmentar a sua base de clientes, entender o perfil do seu cliente, você consegue ser mais assertivo na venda e aí direcionar os esforços, os investimentos financeiros também, para conseguir ter esse retorno. E aí é o que a gente quer, que o sucesso do cliente, ele esteja satisfeito com o seu produto e aí ele vai comprar mais naturalmente. Até trazendo um ponto desse, a gente estava discutindo com um cliente que tem uma rede de franquias, né, de varejo, para ver como o processo funciona para todos. E se eu não estiver preocupado, então o franqueado vem e compra uma loja minha, uma marca minha, uma loja minha. E se eu não estiver preocupado com o sucesso dele, né, eu prometi para ele que ele ia fazer lá, por exemplo, R$300 mil na rede dele, que ele ia ter o break dele em 24 meses. Pô, se isso não acontecer, esse cara vai ficar insatisfeito, ele vai deixar de comprar, vai devolver eventualmente, ou vai falar mal de mim. Então, o que é importante, assim, como é que eu consigo também surpreendê-lo na entrega do produto? Porque ele não só vai continuar comprando, eventualmente até indicando. Então, fica uma dica importante. A gente fala de sucesso do cliente, é uma das tendências aí desse ano. E a tendência, talvez, de novo, né? No Museu de Grandes Novidades. É uma tendência que já foi, se a gente fosse olhar, talvez há 2, 3 anos, a sucesso do cliente, mas ainda ninguém consegue fazer bem. Então fica um espaço grande de conseguir fazer bem feito e surpreender o cliente. E basta para quem estiver nos ouvindo olhar quanto de investimento você tem em clientes da sua carteira. Quantos almoços, né? Ou quantos happy hours, ou quantos trabalhos você fez, esforço você fez para conquistar novos clientes e para agradar os clientes atuais. Fica a dica aí. Eu acho que, para a gente fechar aqui esse episódio, quando o cliente não vê valor, não percebe valor, eu não estou falando de grana, ele vai embora por preço. Eu não vi valor na nossa relação, poxa, você não me oferece nada, então eu vou embora por preço. Cliente que vem por preço, vai por preço. Então vocês têm uma grande oportunidade de poder trabalhar temas de relacionamento. Eventualmente, tenho certeza absoluta que você tem algum fornecedor, alguma loja, algum produto que você sabe que é mais caro, mas você compra, paga feliz, porque você sabe que o atendimento lá é diferente. Todos nós temos algum ponto nesse sentido. Então, fica a reflexão para que você seja esta empresa para o seu cliente. E eu vou dar um recado, assim, a gente tem um conteúdo riquíssimo aqui, Eu vou fazer um convite para que quem estiver assistindo a gente, convide o seu time comercial para assistir esse episódio, que não deve ter mais do que 25 minutos. Ou contrate uma palestra nossa, Exato. Que também a gente vai ficar mais feliz. E aí a próxima deixa é justamente essa. Quer entender mais sobre esse assunto, quer saber mais sobre a ABM, se aplica, como se aplica na sua empresa, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vem até aqui a empresa se estiver em São Paulo, senão a gente faz isso remoto mesmo. Você tem os nossos contatos aqui, super importante. Se você gostou desse vídeo, mais do que o sininho e se inscrever no canal, salva o vídeo. Tem um botão aí no YouTube que é salvar o vídeo, porque você pode assistir isso hoje, pode assistir daqui 6 meses, pode assistir daqui 1 ano, eventualmente de acordo com o estágio de maturidade que você e a sua empresa estão. Mas não deixe de fazer pelo menos um pouquinho do que a gente falou aqui. Certo? Certo, é isso. Muito bom. Esse foi o AceleraCast, episódio 45, tendência número 8 do ABM. O pessoal da Aceleração de Vendas agradece por você estar aqui até agora. Tamo junto, até a próxima. Vendas, vendas, vendas. Uou! Uou!